Você está andando sozinho na rua. Ninguém por perto, nenhuma câmera, nenhum olhar. E então você vê uma carteira. Você pega, abre, e dentro dela tem dinheiro, muito dinheiro. E agora me responde, sem pensar muito. Você devolveria? Porque essa pergunta parece simples, até acontecer de verdade. Se você acha que já sabe a resposta, deixa um like agora, porque até o final desse vídeo, talvez você mude de ideia. Vamos entrar nisso de verdade, não como uma pergunta genérica, mas como uma experiência. Você pega a carteira, olha em volta. Nada. Silêncio. Ninguém te viu. Você abre. Notas dobradas, cartões, documento, nome, foto, endereço, uma pessoa real. E aí começa o conflito. A primeira reação é clara, isso não é meu. Mas logo depois, vem outra voz. Mas ninguém viu. E é nesse exato momento que o dilema começa. Sua mente começa a trabalhar, rápido, silenciosamente. Talvez essa pessoa nem precise. Talvez ela nem volte para procurar. Talvez isso seja um sinal. Percebe? Você ainda não decidiu, mas já começou a justificar. Você ainda está com a carteira na mão. Nada aconteceu. Mas por dentro, tudo já mudou. Porque agora não é mais sobre a carteira. É sobre quem você é quando ninguém está olhando. A maioria das pessoas acredita que é honesta, mas honestidade testada é diferente de honestidade declarada. É fácil fazer o certo quando alguém está vendo. Difícil é quando não existe consequência, quando não existe julgamento, quando não existe ninguém. Você olha de novo para o documento. Nome, idade, foto. Você imagina a pessoa. Talvez alguém que trabalhou o mês inteiro. Talvez alguém que nem percebeu ainda. Ou talvez, alguém que nunca vai saber que foi você. E isso muda tudo. Porque quando ninguém sabe, você se sente livre. Mas ao mesmo tempo, é aí que seu caráter aparece. Não o que você mostra, o que você é. Uma parte sua diz, devolve. Outra diz, fica. E nenhuma delas está gritando. Elas são calmas, racionais, convincentes. E isso é o mais perigoso. Você pode colocar a carteira no bolso e seguir. Ou pode pegar o telefone e tentar encontrar o dono. São dois caminhos simples, mas com consequências invisíveis. Se você fica com o dinheiro, nada acontece no mundo externo, mas algo muda dentro. Você aprende que consegue fazer isso. E isso abre uma porta, pequena, mas perigosa. Você também ganha algo, não dinheiro, mas algo mais silencioso. Consciência limpa, coerência interna e algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. No fim, essa não é uma história sobre dinheiro. É sobre identidade, sobre quem você escolhe ser quando ninguém está assistindo. Porque o mundo não é construído apenas pelas grandes decisões, mas por pequenos momentos, onde ninguém vê. E o mais interessante é que a maioria das pessoas acredita que faria o certo, até estar ali, com a carteira na mão, sem ninguém olhando, e com uma escolha que parece pequena, mas revela tudo. Volta para a cena, mas dessa vez, sem pressa. Você ainda está com a carteira na mão. O peso dela não é grande, mas o significado é. O mundo ao seu redor continua normal. Pessoas passando, carros seguindo, vida acontecendo. Mas dentro de você, algo travou. Porque agora você sabe, isso não é uma situação aleatória, isso é um teste. E o mais curioso, ninguém te avisou que você estava sendo testado. Existem momentos em que você pode mentir para os outros, outros em que você consegue mentir para si. Mas esse não é um deles. Porque aqui não existe justificativa perfeita. Só existe a verdade. E ela aparece antes da decisão. Naquele primeiro impulso, aquele pensamento rápido que você tenta esconder. Antes de qualquer justificativa, vem algo automático. Pode ser, vou devolver. Ou pode ser, ninguém vai saber. E esse pensamento é mais honesto do que qualquer discurso, porque ele vem antes da sua imagem,
antes do que você gostaria de ser. Ele vem de quem você é. Agora sim, sua mente entra em ação. E ela não quer verdade, ela quer conforto. Então ela começa a trabalhar, rápido, silenciosamente. Talvez essa pessoa nem precise. Talvez ela nem volte para procurar. Talvez isso seja um sinal. Percebe? Você ainda não decidiu, mas já começou a se convencer. E isso muda tudo. O mais perigoso não é escolher ficar com o dinheiro, é se convencer de que isso não é um problema. Porque quando você faz isso, você altera sua própria régua interna. E isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas concessões. A primeira escolha parece pequena, quase insignificante, mas ela cria um padrão. E o cérebro aprende rápido. Se eu fiz uma vez, posso fazer de novo. E de novo. E de novo. Até que deixa de ser um dilema. E vira comportamento. Muita gente pensa, eu sei até onde posso ir. Mas isso é uma ilusão, porque ninguém cruza uma linha gigante de uma vez. Você cruza aos poucos, sem perceber. E quando percebe, já está muito além do que imaginava. Todo mundo tem valores, ou pelo menos acredita que tem. Mas valores que não são testados são só ideias. O que define você não é o que você acredita. É o que você faz quando é desafiado. Agora pensa nisso. Se tivesse uma câmera ali, você devolveria? Provavelmente sim. Mas não por caráter, por consequência. E isso muda completamente o significado da ação. Porque fazer o certo por medo não é o mesmo que fazer o certo por escolha. A verdadeira moral não aparece quando você está sendo observado. Ela aparece quando você está livre. Quando ninguém espera nada de você. Quando você pode fazer qualquer coisa e sair ileso. É aí que você se revela. Imagina que você pega o dinheiro, guarda e vai embora. O mundo não muda. Ninguém te para. Ninguém te questiona. Ninguém te acusa. Você chega em casa, tudo normal. Mas não totalmente. Existe algo estranho. Não é culpa intensa. Não é arrependimento imediato. É algo mais sutil. Uma pequena mudança interna. Uma quebra quase imperceptível. E isso vai se acumulando. Cada decisão sua não ensina só o mundo. Ensina você. E quando você cruza um limite, você aprende que aquele limite não era tão importante assim. E isso abre espaço para o próximo. Você não se torna quem é, de uma vez. Você se constrói, decisão por decisão, pequena escolha por pequena escolha. E o mais assustador? Você quase nunca percebe esse processo. Imagina que você decide devolver. Você pega o documento, procura o nome, encontra a pessoa, entrega. A reação pode ser simples, talvez nem tão emocional, mas dentro de você, algo se alinha. Existe uma sensação difícil de explicar. Não é orgulho, não é felicidade intensa, é algo mais silencioso, mas muito mais forte. É coerência. Porque quando você age de acordo com o que acredita, você fortalece sua identidade. Você se torna mais sólido, mais estável, mais confiável, inclusive para si mesmo. Nem sempre é fácil fazer o certo. E nem sempre é fácil admitir que faria o errado. Mas fugir dessa resposta é continuar no automático. Não é sobre julgar. Não é sobre dizer o que é certo ou errado. É sobre consciência. Sobre perceber o que acontece dentro de você quando ninguém está olhando. A carteira é só um cenário. O teste é você. Sua mente, seus impulsos, suas justificativas, sua escolha. Se você estivesse ali, agora, o que você faria? Sem pensar no que é bonito, sem pensar no que esperam de você. Só a verdade. Porque no fim, o mundo não vê a maioria das suas escolhas, mas você vê. E isso é o suficiente. Se esse tipo de reflexão te fez parar e pensar, continua aqui, porque entender o comportamento humano começa quando você tem coragem de encarar a própria verdade.